Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa segunda aula de sistema endócrino, onde na primeira, que tu já deve ter assistido, nós falamos da glândula pineal e falamos também da hipófise. E lembra que hipófise é uma das glândulas mais importantes para ti na prova da URGS. Agora, a gente vai falar de outras glândulas, como a nossa tireoide, as paratireoides, o pâncreas e as suprarrenais. Tá bem? Então organiza o teu material aí, organiza o teu cantinho de estudos, pega o teu mate, a tua água, o teu café, aquele ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar ali ficha. A gente começa falando então da tireoide, uma glândula bastante importante e que aparece com uma boa frequência aí nas provas. A tireoide, se a gente parar para observar, ela está localizada aqui na nossa região chamada de bulbar, que é essa região junto ao pescoço. Por que é importante isso? Tu vai perceber questões onde os caras colocam a imagem de um corpo humano e colocam setas, indicando algumas regiões. E a partir daí pedem simplesmente que tu identifique qual é a glândula que está localizada naquela região, ou fazem referência a hormônios produzidos por elas. Então é interessante tu ter uma noção da distribuição dessas glândulas ao longo do nosso corpo, tá? Lembra que a tireoide, ela é estimulada pelo hormônio chamado de TSH, que nada mais é do que o hormônio tireotrófico, um hormônio produzido pela nossa adenohipófise. E aí a tireoide vai ser responsável pela produção de dois grandes grupos de hormônios. As tiroxinas, que nós podemos chamar de T3 e de T4, e também a calcitonina, ou pode ser chamada de tireocalcitonina. Então agora a gente vai falar na sequência um pouquinho sobre as tiroxinas e também um pouquinho sobre a calcitonina. Começando pelas tiroxinas, T3 e T4. O que significa este T3 e este T4? Se faz uma referência à estrutura destes hormônios. T3 significa triiodotireosina. T4 significa tetraiodotirosina. Isso porque a estrutura desses dois hormônios basicamente é um aminoácido, a tirosina, associada a iodo. O T3 tem 3 iodos associados à tirosina e o T4 tem 4 iodos associados ao aminoácido, como tu consegue observar aqui nessa representação no slide, tá bem? E estes hormônios, para que eles sejam produzidos, a gente precisa de iodo. Então, alguns anos atrás, o Ministério da Saúde, junto à Anvisa, estipulou que algum alimento teria que receber o acréscimo de iodo para suprir as nossas necessidades básicas. Então, se estipulou que o sal receberia essa adição de iodo. Por isso, pode pegar o teu saco de sal, a embalagem do sal aí na tua casa e observa, sal iodado. No Brasil é obrigatório, tá? Então, isso é importante. Faz a suplementação básica de iodo para a nossa população, certo? Porque uma deficiência de iodo na nossa alimentação pode acabar desencadeando uma deficiência na produção do T3 e do T4. Afinal de contas, se a gente não tiver o T3 e não tiver o T4, a gente não vai ter matéria-prima para produzir esses hormônios. Concorda comigo? E aí eu vou entrar na deficiência desses hormônios. E por que esses hormônios são importantes? Eles são chamados de hormônios metabólicos. Eles estimulam a síntese de algumas enzimas que atuam lá no processo de respiração celular. Lembra que respiração celular está associada à produção de energia no nosso metabolismo. Então, se eu não tenho T3 e T4, eu não estimulo respiração celular. Se eu não estimulo respiração celular, eu não tenho energia suficiente. Então, vou ficar mais cansado, vou ficar mais prostrado. Agora, o inverso também vai ser verdadeiro, né? Se eu produzir muito T3 e muito T4, eu acabo estimulando demais o processo de respiração celular. E aí, naturalmente, eu tenho grande liberação de energia no meu corpo. Então, eu acelero
o meu metabolismo neste sentido. Tá bem? Bom, chama a atenção que a tireoide ela produz, além do T3 e do T4, um hormônio chamado de calcitonina, que atua no metabolismo do cálcio. De que forma? Reduz a calcemia. Sabatê, o que é isso? Calcemia nada mais é do que a concentração de cálcio no teu sangue. E como a calcitonina consegue reduzir essa concentração de cálcio no teu sangue? Ela ativa células lá no tecido conjuntivo ósseo, os osteoblastos e os osteócitos, a armazenarem esse cálcio, na forma de fosfato de cálcio, na forma de carbonato de cálcio. Então pegam os íons de cálcio que estão circulantes lá no teu sangue e estimulam essa fixação nesses compostos inorgânicos. Ainda, a calcitonina reduz a tua absorção de cálcio no intestino e ainda aumenta a eliminação de cálcio no processo de formação da tua urina. Então essas seriam as 3 frentes que a calcitonina atua para conseguir reduzir a quantidade de cálcio na tua corrente sanguínea. Tudo bem? E é bem importante tu lembrar disso, porque agora na sequência a gente vai falar das paratireoides, que produzem um hormônio que vai ter uma ação completamente antagônica à calcitonina. Passamos então agora a falar das paratireoides. Olha o nome, olha a formação da palavra. O prefixo para vem de ao lado. Então, paratireoides é porque são glândulas que ficam ao lado da nossa tireoide. Nós temos 4 glândulas paratireoides. E elas são responsáveis pela produção de um hormônio chamado de paratormônio. Este hormônio ele também atua no metabolismo do cálcio, só que de forma completamente antagônica, completamente inversa à calcitonina. Por quê? A calcitonina que a gente falou agora há pouco, ela diminui a quantidade de cálcio no teu sangue. Já o paratormônio, olha ali, ó, ele aumenta a calcemia. O papel desse hormônio é aumentar a concentração de cálcio no teu sangue. E como ele consegue fazer isso? Ativando células lá no tecido conjuntivo ósseo, chamadas de osteoclastos, que vão degradar aqueles compostos insolúveis, como um carbonato de cálcio, um fosfato de cálcio, e vão liberar daí esse cálcio para a corrente sanguínea, vai promover, vai estimular um aumento na absorção de cálcio no teu intestino. E aí vem uma relação super interessante dentro da bioquímica, né? O paratormônio, para ele aumentar essa absorção de cálcio no intestino, ele acaba ativando a vitamina D. A vitamina D tem uma relação muito direta com as paratireoides. E ainda, para a gente conseguir manter uma concentração de cálcio elevada no sangue, acaba reduzindo a eliminação de cálcio no processo de formação de urina. Tudo bem? Então, nessas 3 frentes, o paratormônio acaba atuando para a gente manter um aumento na quantidade de cálcio no teu sangue. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pâncreas, uma glândula super importante, porque aparece uma relação muito direta com os compostos orgânicos, né? Principalmente no metabolismo de carboidratos. Então olha só, quando nós pegamos na histologia, na fisiologia, o nosso pâncreas é dado como um dos grandes exemplos de glândula mista, ou seja, tem uma parte endócrina e tem uma parte exócrina. O que nos importa aqui é a parte endócrina desse pâncreas. E essa parte endócrina é formada pelas células que compõem as chamadas ilhotas de Langerhans, ou também ilhotas pancreáticas. Aonde a gente vai acabar dando mais atenção ali às células alfa e às células beta, pensando aqui na prova da URGS. Então olha só, quando nós falamos das células alfa, elas são responsáveis pela produção de um hormônio chamado de glucagon. Qual é o papel deste hormônio? É promover o aumento da glicemia.
Sabater, o que é isso? Glicemia é a concentração de açúcar no sangue. Por favor, fica atento a isso, tá? Se aparecer uma alternativa, uma afirmativa falando de glicemia na célula, não. Glicemia é no sangue, é a quantidade de açúcar no sangue, tá bem? Então, o glucagon ele tem como objetivo aumentar a quantidade de açúcar no teu sangue. Por isso a gente fala que ele tem um efeito hiperglicemiante, porque ele aumenta a glicemia. E como ele vai conseguir fazer isso? Estimulando duas grandes rotas metabólicas. Glicogenólise hepática, não te assusta com este nome, coloca aí nas tuas anotações. Glicogenólise, o lise vem de quebra. Então, glicogenólise é uma degradação, é uma quebra de glicogênio. E a gente vai estar quebrando o glicogênio hepático, ou seja, aquele que está armazenado no teu fígado. Então, se quebra as reservas energéticas lá do fígado, em várias moléculas de glicose, e elas são levadas para a corrente sanguínea, aumentando a tua glicemia. E ainda, a gente pode ter uma rota chamada de gliconeogênese. O que significa isso? Gênese vem de criação, vem de formação. Neo de novo. Então, gliconeogênese, eu estou formando, eu estou criando novas moléculas de glicose. A gente pode converter outros carboidratos, outros compostos orgânicos, como lipídios e até mesmo proteínas, até carboidrato, para promover esse aumento de glicemia. Esse hormônio normalmente é liberado em períodos de jejum prolongado ou até mesmo durante uma atividade física, momento que tu requer um grande gasto de energia. Tudo bem? Bom, e aí nós temos as células beta, que são responsáveis pela produção de um hormônio chamado de insulina. A insulina tem uma ação completamente diferente do glucagon. Enquanto o glucagon aumenta a nossa glicemia, a insulina vai diminuir. Ou seja, ela reduz a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, por isso, ela tem um efeito hipoglicemiante. Hipo vem de pouco. Então, eu tenho pouco açúcar no meu sangue quando eu acabo tendo a ação da insulina. Isso porque ela estimula a passagem desse açúcar para o interior das células e lá nas células acaba estimulando uma rota chamada de glicogênese. O que significa isso? A síntese, a produção de glicogênio e também de lipogênese, ou seja, a síntese de lipídios. Lembra aquela velha história que se tu comer muito carboidrato, tu pode acabar acumulando gordura no teu corpo? Tá aí. O excesso de carboidrato acaba estimulando a produção de insulina. A insulina nas tuas células pode acabar fazendo com que esses carboidratos sejam convertidos até lipídios. E isso não vai ser nada honesto, não vai ser nada legal, né? Concorda comigo? Então tudo isso vem pela ação da insulina. A insulina tu vai produzir ela quando tu tiver muito açúcar no teu sangue. E aí tu precisa baixar. Então normalmente a prova vai associar a produção de insulina após um período, né, de alimentação. Quando tu fez alguma refeição, a refeição vai promover o processo de digestão, vai aumentar a tua glicemia e quando tu tens o aumento de glicemia, o teu pâncreas produz a insulina para conseguir reduzir ela. Tudo bem? Tranquilo? E claro, não esquece que quando nós falamos de insulina, nós temos os casos clássicos de diabetes mellitus. E aí temos dois tipos importantes de tu conhecer. Diabetes mellitus do tipo 1, ou chamada de juvenil, aonde é uma doença autoimune, onde o teu organismo começa a promover uma destruição das células beta. E se o teu organismo destruir as células beta, isso naturalmente vai reduzir a tua produção de insulina. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma redução na produção de insulina.
E qual seria o tratamento? Tomar um imunossupressor para tentar retardar ou reduzir essa doença autoimune. A gente vai ter que tomar insulina, porque se eu não estou produzindo em quantidades suficientes, então eu vou ter que aplicar de uma forma exógena. Por isso, a gente diz que o diabético do tipo 1, ele é insulina dependente e é recomendada uma dieta pobre em carboidratos, né? Visto que a insulina influencia diretamente nesse metabolismo dos compostos orgânicos. Tudo bem? Já uma diabetes do tipo 2, ou também chamada de tardia ou adquirida, ela está relacionada a uma redução de receptores livres para a insulina. Isso significa que a insulina não consegue interagir com as células do teu corpo. Tu produz normalmente insulina quando tu tens uma diabetes do tipo 2. O problema é que ela não é funcional. Ela não consegue ter aquele encaixe, chave e fechadura com as células. Isso porque nós temos um excesso de ácidos graxos circulantes no teu corpo. Os ácidos graxos acabam criando uma barreira física, uma barreira mecânica, que impede a interação das células com a insulina. E por isso, esse tipo de diabetes do tipo 2, a gente relaciona demais à obesidade e ao sedentarismo. Atividades e hábitos que levam diretamente a um acúmulo maior de gordura no corpo e, por consequência, essa dificuldade da insulina atuar no organismo. Por isso, como tratamento, a gente vai ter que buscar uma redução de gordura no corpo. E aí a dieta e as atividades físicas representam a principal recomendação. Adianta um cara que tem diabetes do tipo 2 tomar insulina? Num caso clássico, não, porque ele produz. O problema é que ela não está conseguindo ser funcional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as glândulas adrenais, ou pode aparecer como suprarrenais também. Existe uma pequena diferença quanto à localização delas nos animais, mas a gente pode usar como sinônimo aqui. Suprarrenais ou adrenais, certo? Gente, quando nós pegamos essas suprarrenais e fizemos um corte anatômico nelas, a gente tem duas grandes porções. A porção do córtex, que é a porção mais periférica, que vai ser responsável pela produção dos corticoides e dos androgênios, e a porção mais central, que a gente chama de medula. Essa porção mais central é responsável pela produção da adrenalina e da noradrenalina. Aqui na aula de revisão a gente vai dar atenção aos corticoides, que são hormônios bem importantes. E quando nós pegamos esses corticoides, importante tu lembrar que eles são esteroides, ou seja, eles são lipídios. E para as nossas suprarrenais conseguirem produzir esses corticoides, ela precisa de colesterol. Então quebra um pouco aquele preconceito de que colesterol é ruim, né? Não, colesterol é fundamental, é super importante. Tanto é que o teu organismo produz a maior parte dele, tá? E um dos objetivos, a produção dos corticoides. E esses corticoides a gente pode dividir eles em dois grandes grupos. Os glicocorticoides, que vão atuar diretamente no metabolismo dos compostos orgânicos, e os mineralocorticoides, que vão estar atuando no metabolismo de compostos inorgânicos, tá? E aí a gente vai falar dos principais. Glicocorticoide, a gente vai trabalhar um pouquinho o cortisol, e mineralocorticoide, a gente vai trabalhar a aldosterona. E esses hormônios todos, corticoides, eles são estimulados pela ação do ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela nossa hipófise. Então a hipófise regula o córtex das adrenais a produzir estes corticoides. Tudo bem? Vem todo esse controle regulatório das glândulas hipófise e suprarrenal. A gente começa falando aqui um pouquinho de aldosterona,
que regula a concentração, regula o teor de minerais na tua corrente sanguínea. Mas de que forma isso? Lá no processo de formação da nossa urina, a aldosterona, ela estimula uma reabsorção de sódio e de cloro, ou seja, ela busca uma retenção desses elementos, do sódio e do cloro. E essa retenção de sódio e de cloro, naturalmente, busca uma retenção de água, para a gente buscar aquele equilíbrio soluto-solvente, né? E com isso, gente, quando eu produzo muita aldosterona, eu retenho muito sódio, eu retenho muito cloro, eu retenho muita água no meu sangue. Então isso reduz a minha produção de urina e aumenta a chamada volemia. O que significa isso? O volume de água no meu sangue. E aumentando esse volume de água no meu sangue, como uma das consequências, eu tenho um aumento de pressão arterial. Tudo bem? Por isso, o excesso de aldosterona pode estar associado diretamente a um problema como a hipertensão. Mas enquanto estimula a retenção de sódio, de cloro e de água, a aldosterona ela pode estimular no processo de formação da nossa urina a eliminação de potássio, de hidrogênio e de cálcio. Então, a gente pode ter um desequilíbrio aqui. Retenho alguns elementos, mas acabo perdendo outros tantos. Certo? Já o cortisol, que é um glicocorticoide, esse hormônio é conhecido popularmente como o hormônio do estresse, tanto físico quanto mental. Quando a gente acaba ficando estressado, a gente tem uma alta produção de cortisol. E os efeitos colaterais do estresse estão relacionados diretamente à alta produção desse hormônio. Ele regula diretamente o teor de glicose no sangue, de forma semelhante ao glucagon. Ele tem o mesmo efeito, tem um efeito hiperglicemiante, ou seja, aumenta a quantidade de açúcar no teu sangue. Só que o glucagon em determinados momentos, o cortisol em determinados momentos. Fatores diferentes é que vão estar estimulando a produção de um ou de outro. Aí eu te destaco que o cortisol estimula a gliconeogênese, então estimula a formação de novas moléculas de carboidratos e estimula a proteólise, ou seja, degradação de proteínas. Essa degradação de proteínas é justamente para a gente ter um estímulo para a produção de carboidratos. Tá bem? E aí se relaciona também as altas concentrações desses hormônios, dos corticoides, com um efeito anti-inflamatório. E esse efeito anti-inflamatório, lembra que uma resposta inflamatória é uma resposta de defesa. Então, se tem um efeito anti-inflamatório, diminui a tua imunidade. Pode acabar dificultando um processo de cicatrização. E também ele tem uma ação anti-alérgica. Então, por isso, muitos medicamentos são à base de corticoides. Certo? Vale a pena a gente dar uma boa lembrada nisso aí. Feito, pessoal? Tranquilo? Então aqui a gente deu uma boa revisada, né, em hormônios, glândulas, são questões inteligentes, podem ser questões puras dentro da fisiologia ou podem aparecer lá na bioquímica também, no início da nossa prova. Tá bem? Espero ter te ajudado, espero que tu tenha gostado dessa nossa aula. Faz uma boa leitura do material e dá uma olhada aí nas questões que vai te ajudar bastante. Tá ok? Um bom estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!